imperativo da sua ideia. A história do capitalismo, desde o século XIX de Marx, não prova a caducidade da ideia comunista como alternativa. Pelo contrário, prova a caducidade das promessas do próprio capitalismo. A impossibilidade de esperar dele uma vontade de superação das desigualdades e o comunismo, a autoapropriação socioeconómica do comum como a única alternativa. O fim dos Estados ditos comunistas não representou o triunfo universal do capitalismo como o capitalismo neoliberal, mas ao invés, e pela exasperação das desigualdades, das exclusões e das violências, a sua entrada num estádio pré-apocalíptico de mera gestão infinita da sua própria derrota. Como diz Zizek, o capitalismo está presentemente como nos desenhos animados de Tom e Jerry, quando o gato chega ao precipício e continua a andar sobre o vazio, ignorando o facto de não ter nada sob os pés. E só começa a cair quando olha para baixo e percebe que não há nada. O capitalismo está a mover-se em roda livre sobre o vazio e a prolongar indefinidamente com a sua agitação essa suspensão. Por outro lado, falar de forma contemporânea de reapresentação da ideia comunista, tema que Zizek partilha com Badiou, significa também que o marxismo zizekiano não é o marxismo clássico. E com efeito, afirmar a atualidade da ideia comunista não equivale a afirmar a atualidade do marxismo na sua versão clássica. Longe disso. A atualidade do comunismo é a atualidade da ideia igualitário-emancipadora de Marx e da sua eterna, imprescritível imperatividade, mas não a da sua posição ou forma de apresentação no próprio Marx. A reafirmação contemporânea da ideia comunista, tendo em conta o presente estado de coisas, só pode ser crítico-ideológica antes de poder tornar-se, de modo consequente, prático-política. Daí a 11ª tese de Zizek, inversa da de Marx, segundo a qual a atual tarefa filosófica não consiste em transformar o mundo, mas em reinterpretá-lo. Mas essa reafirmação da ideia, destaca também Zizek, passa pelo reconhecimento da tradicional apresentação marxista da ideia como um obstáculo a essa reafirmação. A fidelidade contemporânea à ideia de comunismo passa, pois, por essa assumida infidelidade, pela consciência de que a posição marxista clássica da ideia é insuscetível de reanimação. Os partidos comunistas tradicionais, marxistas-leninistas, mas veremos que há também o leninismo de Zizek, como o PCP, o PKK grego, etc. E todos os nostálgicos do socialismo realmente existente, a expressão esta que é de Zizek, seja este soviético ou chinês, estão mortos, e bem mortos, politicamente, ideologicamente, como de resto esse socialismo. São partidos zombies, partidos mortos-vivos, vivos que não sabem que estão mortos, ou, nas palavras do próprio Zizek, que só ainda estão vivos porque se esqueceram de morrer. Ora, o que significa afirmar que uma ideia permanece atual, ainda que desatualizada na sua formulação ou apresentação original? É uma questão válida para todas as grandes criações do pensamento, e desde logo para as da filosofia, e não apenas para a ideia de Marx. No grande pensamento, o novo não se opõe ao antigo. Essa oposição só existe para o pensamento medíocre. O antigo, se de grande pensamento se trata, excede desde sempre a sua própria antiguidade, entre aspas, por uma parte de si, excedeu já no seu tempo o próprio tempo, revela diversamente em tempos sucessivos essa sua parte de eternidade. Zizek invoca também, pelo seu lado, esta dialética, como lhe chama, do antigo e do novo. E explica que só o que é eterno no antigo permite apreender o novo, distinguir da atualidade, no tempo que é o nosso, o realmente novo, da falsa novidade. Não há apreensão do novo, diz o filósofo, sem ser pela objetiva do antigo, da parte de eternidade do antigo. Ou ainda, e na linguagem hegeliana de Zizek, uma sublime ideia filosófica nunca é verdadeiramente abstrata, nunca uma universalidade abstrata, mas antes uma universalidade concreta, ou seja,
uma ideia suscetível de se reapresentar sob diferentes modos ou figuras em função de condições históricas diferentes, de se repetir diferentemente e de fazer dessa repetição a sua forma de universalidade. Repetição propriamente dialética, repetição hegeliana, segundo a paradoxal visão do hegelianismo por Zizek, constituinte do que se repete, da eternidade do que se repete. A ideia, pois, não se repete por ser universal ou eterna. Antes, o contrário. É o seu poder de repetição inovadora que a faz aceder ao eterno, à verdadeira universalidade, como dizia Hegel. A ideia só é verdadeiramente universal na medida, portanto, em que é também singular. Singularidade universal, quer dizer, a sua universalidade, em vez de dada nela à partida de forma abstrata e hipostasiada, só se constitui na sua própria dimensão universal pela sua repetição singular, pela sua sucessiva reinvenção concreta em cada época. Caso, tematizado por Badiou e Zizek, da ideia comunista. Cito agora Zizek: se o comunismo é verdadeiramente uma ideia eterna, então funciona como uma universalidade concreta hegeliana. É eterno, não no sentido em que se trataria de uma série de características universais, abstratas, aplicáveis por toda a parte, mas no sentido em que tem de ser reinventado em cada situação histórica nova. Fim de citação. É ainda neste sentido que o comunismo pode ser dito um espectro, uma ideia espectro. Mas atenção, diz Zizek, não como ideia utópica ou ilusão. Trata-se antes de um espectro real, insistente, repetente, constituindo-se através dessa repetição, de fracasso em fracasso, até à sua realização. Voltaremos eventualmente a isto no fim do texto. Em vez, pois, de conceber a ideia como ideal, há que pensar o real da ideia. A ideia comunista, na sua formulação clássica, é o comunismo solução. É o comunismo como telos histórico necessário. É a concepção teleo-messiânica do comunismo como necessidade ou tendência objetiva da história e como realização dessa tendência, dessa evolução dialética escatológica, portanto, uma grande ruptura revolucionária inscrita no próprio desenvolvimento do capitalismo e das suas contradições. Em suma, e nos termos lacanianos de Zizek, é o comunismo como o grande outro do capitalismo, solução de uma história contraditória que estaria do nosso lado. Ora, o devir do capitalismo, depois de Marx, tornou obsoleta esta concepção do comunismo. Sabemos hoje que não há grande exterior, ou na linguagem de Deleuze, que Zizek investe contra as teses deleuzianas, que não há desterritorialização absoluta revolucionária do capitalismo, porque o capitalismo é já a sua própria desterritorialização absoluta, a sua própria revolução permanente e infinita, e, nesse sentido, sistema sem exterior. Não há grande outro com que contar ou esperar, exceto, diz Zizek, o grande outro do desastre apocalíptico, seja ele demográfico, social, ecológico, biotecnológico, de tal modo que essa situação é objetivamente desesperada, ou seja, fechada a toda a espera ou promessa favorável. De tal modo, ela é um muro de impossibilidades que nos instiga a identificar o possível com o real existente. Já não podemos contar com a história, mas só connosco, com a nossa própria ação aqui e agora. Só podemos esperar o que, pelo nosso voluntarismo, soubermos fazer vir ou acontecer, e que sem ele não contrariará a necessidade apocalíptica do sistema, não interromperá esse outro que está contra nós. Nestas condições, e como é óbvio,